né? Eu li esse texto todo, a gente já pregou em Mateus 14 algumas vezes, principalmente no pão, na parte dos 5 pães e 2 peixes, né? Que Deus fez a multiplicação, né? Esse é um texto conhecido. Mas eu queria passar uma outra situação para você aqui nesse texto, por isso que eu li tudo. A gente vê nesse texto o final trágico de João Batista, né? João Batista que foi morto por uma ordem de Herodes Antipas. Herodes Antipas era filho de Herodes o Grande, aquele que mandou, né? Ele tentou se precaver e mandou matar todas aquelas crianças de 2 anos para baixo. Ele é um filho dele. Herodes o Grande veio Herodes Antipas, mas também tinha Filipe. Na verdade era Herodes Filipe. Ô família para gostar do nome de Herodes. Filipe era casado com Herodias. E esse Filipe, casado com Herodias, Herodes Antipas também era casado. Herodes Antipas tirou a mulher do seu irmão, a sua cunhada, na verdade, ficou sendo a sua esposa. Cometeu erros com isso, né? E isso levou ele para uns caminhos. Depois a gente tiver tempo, a gente fala o que aconteceu com isso em livros paralelos. O destino de Herodes foi um destino terrível. Ele morreu no exílio, numa cidade chamada Gália. Ele só foi perdendo por causa da influência da mulher. Foi tirado, foi destituído de muitas coisas. Mas o assunto agora não é esse. Eu quero que você entenda o seguinte: João Batista, ele foi preso por Herodes pela influência da mulher Herodias. Por que João Batista foi preso? Porque ele bateu de frente com o pecado, ele bateu de frente com o erro. João Batista era arretado, falava na cara mesmo. Herodias estava fazendo tudo para tentar pegar João e matar ele. E ela influenciava muito o marido. Herodes era muito influenciável. Herodes se deixava levar. Isso é um problema. Isso é um problema dentro da igreja. Isso é um problema em muitas famílias. Quando a mulher sai do seu posto e toma decisões que é para o marido tomar. A gente vai ver que o destino de João, ele matou um justo por causa de influências erradas. E felizmente Herodes era influenciável, mas ele não era uma pessoa má. Herodes não era uma pessoa má. Ele se deixava influenciar muito pela sua mulher, que era a sua cunhada. Abra lá em Marcos capítulo 6, você vai ver isso. Ele não era uma pessoa má. Marcos capítulo 6, versículo 20, só vou ler o 20. Porque Herodes temia a João, sabendo que era varão justo e santo, e guardava com segurança, e fazia muitas coisas, atendendo e de boa vontade o ouvia. Presta atenção. Herodes, ele não tinha nada contra, ele temia João porque o povo seguia João. Ele prendia, ele atendia tudo que o João escutava João. Mas ele, infelizmente, influenciado pela mulher, ele cumpriu com uma ordem. Ele quebrou, né? Ele quebrou a justiça e a santidade. João era um homem justo, o João era um homem santo. Herodes ouvia, mas por causa de uma ordem, por se deixar influenciar, ele se deixou, né? Ele matou a justiça e a santidade que havia em João, e se deixou levar pela injustiça e o pecado. João morreu. Sabendo disso, olha só, e uma coisa tremenda, se você ler o versículo 26 de Marcos 6, você vai ver que ele se entristeceu. Herodes Antipas, ele se entristeceu com o ato que ele fez. Estava no meio de uma festa, se deixou levar pelo emocional, estava bom pra caramba. A mulher, né, dele, Herodias, era uma mulher meio maquiavélica, pegou a própria filha, sabendo que ele era fácil de ser seduzido. Ele estava no extremo emocional, no êxtase, falou a mais do que devia, e no meio da multidão ele teve que cumprir um decreto, porque saiu da boca do rei. Ele se entristeceu. A Bíblia fala em Mateus capítulo 14, versículo 9, o texto que a gente está lendo, fala que ele se afligiu.
Ele viu a besteira que fez, mas ele estava no meio de uma multidão. Ele, se deixou extravasar emocional e matou um justo. Por outro lado, os discípulos de Jesus pegaram o corpo de João, contaram o ocorrido a Jesus. Jesus ficou sabendo da notícia. E eu queria primeiro analisar isso com você. Dois casos aqui, dois casos de situação emocional extrema. A gente vê primeiro Herodes emocionalmente levado pelo que vivia no mundo e pelas as coisas que o cercavam no meio da multidão. Ele se deixou levar, se seduzir. O que aconteceu? Ele matou, ele pecou. Presta atenção, ele quebrou princípios de leis fundamentais por causa de um pedido tolo, de uma menina. Quebrou princípios fundamentais. Ele pecou, ele adulterou, ele matou. Olha quantas coisas esse homem fez no momento de êxtase, no momento de estar fora do controle emocional, fora do controle normal de ser, porque ele estava no meio do êxtase. Ele matou, foi seduzido, foi levado no meio da multidão, se deixou ser levado devido ao seu emocional. Jesus, por um outro lado, agora vamos analisar. Jesus, o texto fala, se você quiser abra lá de novo em Mateus 14, deixa aberto. Jesus, quando soube disso, presta atenção numa coisa, Jesus estava em forma humana, ele também tinha o emocional, ele cresceu com João desde pequeno. João preparou caminho, eles eram primos. Quando ele soube da morte do primo, emocionalmente abalado, sabe o que ele fez? Ele não falou nada, ele foi para um deserto, em vez de ir para uma festa. Ele podia muito bem, pela força que Jesus tinha. João Batista, Herodes já tinha medo. O que fará Jesus de mobilizar o povo? Se Jesus se deixasse levar pelo seu emocional, ele ia de encontro, mobilizava o povo, porque João era considerado um profeta, ia de contra lá, a Herodes. Sabe o que ele fez? Enquanto o outro falou muito, se deixou levar pela multidão para uma festa, Jesus, ele saiu da multidão, ficou calado e foi para um deserto. Parece sentido oposto, né? Um falou demais, o outro não falou nada. Um se deixou levar e seduzir pela multidão e que tinha que cumprir. O outro saiu da multidão e foi para um deserto. Eu aprendo muitas coisas aqui. A gente aprende muitas coisas aqui. Eu quero que você receba isso, sabe? Ambos estavam emocionalmente afetados, um por uma ordem de morte e o outro por receber uma notícia. Mas primeira coisa que eu aprendo aqui, e eu quero passar isso para você: o homem que está com o emocional abalado pelo que vê, pelo que ouve e pelo que vive, presta atenção nisso. O homem que está com o emocional abalado, ou a mulher, no momento que ela está ali numa multidão, pelo que vê, pelo que ouve, pelo que sente, pelo que vive, ela pode gerar morte e tristeza. Mas aquele que é movido pelo Espírito Santo de Deus, aquele que por mais que vê, por mais que ouve alguma coisa, por mais que vive uma situação difícil, ele entende que ele tem que se apartar, ele vai até a Deus, ele vai para o deserto, porque deserto é lugar de crescer, deserto é lugar de se fortalecer, deserto é lugar de se amadurecer, deserto é lugar de você encontrar intimidade com Deus. E quando você volta de lá, você volta igual Jesus. Você, em vez de morte, você traz vida, em vez de tristeza, você traz alegria, e você gera milagres para a honra e glória do nome do Senhor. Aleluia! Você pode dar glória a Deus por isso? Essa é a diferença. Ele não se deixou levar pelo emocional dele, porque o homem de Deus não é movido pela carne, e sim pelo Espírito. É melhor você viver, presta atenção, Jesus não se deixou levar pelas paixões da multidão. Jesus, pelo contrário, ele buscou a compaixão de Deus, que a Bíblia fala que ele se mobilizou de íntima compaixão. Ele se deixou levar pela compaixão de Deus para dar à multidão o que ela precisava: cura, milagres, alimento, em nome de Jesus. Está entendendo uma coisa? O que eu quero passar para você: é melhor você viver no momento de deserto, é melhor você viver nesse momento que está parecendo que você está em perda, é melhor você ser tratado com Deus no momento que você se separa, do que você extravasar o teu emocional numa festa que logo passa.
Você quer esquecer o teu momento, você quer, eu estou com uma situação, eu estou com um problema, eu tomei uma atitude errada. Sabe o que faz? Em vez de você se isolar e buscar tempo com Deus, você vai para a festa para extravasar a sua carne. Jesus, ele saiu do meio da multidão, e ele foi buscar a compaixão de Deus, para dar à multidão o que ela precisava, e não se misturou com a paixão da multidão. Isso é uma coisa tremenda, meu irmão. Você está dando para entender? Dá um glória a Deus aí. O que eu quero falar para você: Deus te levantou como filho dele. Jesus habita dentro de você. Jesus sabe como você está. Amado, presta atenção. Ele entendeu que ele não podia sair da posição dele. Sabe por quê? Porque ele tinha um propósito para cumprir, e o João tinha terminado o propósito dele ali. João, ele sabia, João veio até aqui, daqui em diante eu não posso sair da minha posição. Jesus podia sair dali, ele podia ir lá reivindicar a morte. Sabe o que ele fez? Ele se guardou. Em vez de tomar qualquer atitude, ele foi para o deserto, ele foi buscar o Senhor. Ele foi se ajoelhar perante a Deus, ele foi buscar a face de Deus. E naquele momento ali, Deus deu uma coisa para ele: compaixão pelas vidas. Ele voltou dando vida, ele voltou fazendo milagres, ele voltou transformando pessoas, ele voltou totalmente diferente da forma como ele recebeu a notícia. Está dando para entender? Dá um glória a Deus. Ele entendeu que Jesus tinha cumprido o propósito. Presta atenção, é melhor você estar no momento de deserto, passando com Jesus, Jesus te construindo, Jesus moldando você, do que você ir para o meio da festa, extravasar o seu emocional. Assim como Herodes, que no meio de uma festa, ele cometeu o maior pecado, uma injustiça. Em vez de ele estar ganhando, ele saiu perdendo. Enquanto Jesus, ele foi para o deserto perdendo, mas voltou ganhando em nome de Jesus. Ele voltou ganhando, ele voltou transformando vidas. Como é que está o seu emocional? Em tudo isso que está acontecendo na tua vida, em tudo isso que a gente está vivendo, em tudo isso que a gente está vivendo aí fora, em tudo isso que a gente tem olhado, em tudo isso que você tem vivido dentro da sua casa, como é que você tem que se comportar? Como é que você tem se comportado? No meio do isolamento, ou no meio de uma festa? Jesus gerou isso no meu coração para falar para você essa noite. No meio do confortável ou no desconfortável, no alto ou no baixo, no meio de uma festa ou no momento de deserto, você tem se comportado como com o seu emocional? Você tem se deixado levar, se extravasar, ou você tem se guardado em Deus, sabendo que Ele tem a promessa para a tua vida, Ele tem um milagre para acontecer na tua vida? Jesus está dentro de você, a resposta vai vir no tempo certo. Jesus te escolheu como filho, Jesus te fez habitação. Como é que está o teu emocional? Como é que está? Está entendendo, Antes? Jesus, ele fez o caminho totalmente adverso. Sabe por quê? Porque nele habitava a presença de Deus. Ele era o próprio Deus na terra. E hoje, sabe onde a presença de Deus está? Dentro de você, dentro de mim. Sabe? Hoje Jesus se move através de você, através de mim. Hoje há momentos que, sabe, Deus vai te pegar, vai te levar para um caminho que você muitas vezes não vai querer. Deus vai muitas vezes, a Bíblia fala que quando ele sopra numa notícia ruim, sabe o que aconteceu? Em vez de ele tomar uma atitude de reivindicar a notícia ruim, ele foi para um deserto. Muitas vezes você vai estar passando por um momento de perda, muitas vezes você vai passar por um momento de dificuldade, vai aparecer um deserto, mas deserto acaba, deserto Deus pode dar um final, e vem milagre por aí, vem milagre por aí, vem promessa por aí, vem resposta por aí, vem multiplicação. Pouco se transforma em muito quando você passa o deserto com Deus. Aleluia, aleluia. Vem milagre por aí, vem milagre por aí. Quem crê nisso dá um glória a Deus. Vem milagre por aí. Tudo que o diabo quer que você ande disperso, tudo que o diabo quer que você fale muito, tome decisões precipitadas. Jesus, ele podia tomar toda a decisão do mundo, porque tinha um justo, era a família dele, ele tinha todo o poder no meio do povo, ele podia levar uma multidão
E era o que mais Herodes temia com João. Imagine com Jesus. Sabe o que ele fez? Eu tenho um propósito para realizar. A minha emoção não pode falar mais do que o meu propósito. Eu tenho um propósito para fazer em Deus. Eu tenho um propósito para realizar para Deus. Eu tenho vidas para ganhar para Deus. Eu não posso sair da minha visão. Aleluia. Os meus olhos têm que estar para o alto, onde vem o soberano, e Ele vai cumprir o que prometeu. Caminhou com Ele, deu força para Ele. Ele morreu por você e por mim, e nós estamos aqui. Glória a Deus. Aleluia. Imagine se Jesus saísse ali para reivindicar a morte de João, gerasse ira no coração dele. Será que você estaria aqui hoje? Será que eu estaria aqui hoje contando essa história? Que o teu propósito seja maior que o teu emocional. Que o teu chamado, aquilo que Deus tem para você, se mova mais do que emoções negativas, desertos, problemas, situações, porque você foi separado por Jesus Cristo. Aleluia. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Quem dá o glória a Deus aí? A Bíblia fala em Salmo 37:7: descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera no teu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Descansa em Deus, espera nele. Ele está vendo a tua causa, Ele está vendo a tua vida. No momento certo a resposta vem. Não sai do teu propósito. Não se deixe envolver por uma festa. Não se deixe envolver por uma situação que você está e quer uma resposta. O diabo, ele seduz. Tudo que o diabo quer é que você perca o tempo de Deus. Herodes, no meio de uma festa, ele executou um justo. Jesus, no meio do deserto, ele trouxe vida a pecadores. A Bíblia fala que ele curou, ele fez milagres, ele alimentou uma multidão, e muitos com certeza aceitaram a Jesus ali. Vida de crente, tua vida e minha vida, ainda mais nesses momentos que a gente está passando. Sabe o que acontece? Você não vai entender o que Jesus, porque a gente vê tanta gente falando só de vai acontecer, sei o que, vida de crente é só vitória. Vai ter um momento que Deus pode te chamar para um deserto, como ele passou. Até Jesus teve perdas. Teve um momento que ele perdeu Lázaro, teve um momento que ele perdeu o seu primo, mas ele entendeu. Com Lázaro ele fez milagre. Mas João Batista, não existia maior ninguém na terra. Ele fala, ninguém foi maior do que João Batista, mas eu e você, no reino dos céus, somos maior do que ele. Aleluia, aleluia. Somos maior do que João, aquele que aceitou Jesus, aquele que onde o Espírito Santo habita, é maior do que o João na terra. Olha que honra que Deus está te dando, meu irmão. Você já pensou nisso? Você está feliz por isso? Então dá uma glória a Deus. Dá uma salva de palmas ao Senhor. É para Ele, meu irmão. O meu emocional, presta atenção. O meu emocional, se você não souber trabalhar com ele, vai te levar para as paixões da multidão. Mas o emocional em Deus, espiritualmente falando, leva a compaixão de Deus. A paixão do mundo, a paixão da multidão faz com que você trabalhe pela vontade dela. Você serve segundo a vontade da multidão. Foi o que aconteceu com Herodes. Mas a compaixão de Deus, você que serve a multidão segundo a vontade de Deus, você não recebe dela, você dá aquilo que ela precisa. Sabe por quê? É compaixão. Pergunto eu a você, você se deixa levar pela multidão, pelas coisas do mundo e pela multidão que você está, ou você se separa da multidão, porque você não faz parte desse mundo, você faz parte do reino dos céus. Jesus nos dá ensinamentos tremendos aqui, para que nós não venhamos a nos precipitar. Jesus sofreu influência dos discípulos, larga a multidão, libera eles, assim como Herodes também foi seduzido. Ele também foi seduzido. Sabe o que ele fez? Ele cumpriu o propósito. Herodes não cumpriu o propósito dele.
Jesus, ele cumpriu o propósito no meio do caos, no meio das perdas. Jesus cumpriu o propósito e trouxe vida. Herodes tinha um propósito de rei, mas devido à sua injustiça, ele gerou perdas. Ele não cumpriu o propósito dele. Quem é teu rei? Quem habita em você? Como é que está a tua vida? Eu estou querendo falar isso para você, porque a gente vive um turbilhão de coisas todos os dias, pressões todos os dias, sabe? Situações de deserto todos os dias. Ninguém quer viver momento de dificuldade, mas muitos às vezes estão passando. Mas amado, presta atenção, deserto com Deus é ganho, não é perda. Jesus está construindo você. Até Jesus teve no momento, sabe, um amado, um ente querido, ele perdeu, mas não saiu daquilo que Deus deu na mão dele. O que eu vejo hoje, muitas pessoas, quando gera perdas na sua vida, primeira coisa que ele faz é abandonar Deus e sair da igreja. Se desanima, para. Como é que Cristo vai construir você se até mesmo ele passou por isso? Que é pior perda do que vidas do teu lado? Coisa material tu consegue, meu irmão, mas imagina você perder um ente querido injustamente, e você com o poder de um povo. Primeiro que João era aclamado como profeta, segundo Jesus estava curando, o ministério de Jesus estava grande ali, podia ir avançar ali, quando o tetrarca avançar ali com a multidão, meu irmão. Eu vim para um propósito de paz. Aquilo que Deus colocou na minha mão, aquilo que Deus colocou na minha vida, aquilo que, por mais que a minha carne fala para eu ir para a esquerda, eu vou para a direita. Por mais que a minha carne manda eu olhar para baixo, eu olho para o alto em nome de Jesus. Eu caminho com Ele, para Ele, porque para Ele são todas as coisas. Para Ele são todas as coisas. Para Ele são todas as coisas. Para Ele são todas as coisas, meu irmão. Aleluia, aleluia, aleluia. Processo de dores, situações, meu irmão, o crente verdadeiro vai passar esse sacrifício. Mas o Senhor, meu amado, tem grandes coisas através da tua vida. Espera um pouco, guarda um pouco o tempo de Deus. Não se deixe levar pelo que você vê, pelo que você ouve. Se deixe levar por aquilo que Deus colocou no teu coração, pelo teu chamado, por aquilo que Ele falou que você é, não pelo que os outros pensem de você. E quando vier a vitória, quando Deus te der aquilo que você quer, quando Deus construir aquilo que você esperava, por aquilo que tudo que você batalhou, presta atenção uma coisa: os momentos de vitória nos levam a euforismo, a emoção, muitas vezes que a gente passa do limite e a gente não vigia. São as maiores quedas do crente. As maiores quedas do crente é quando Deus dá coisas grandes, ou ele cresce muito rápido, não passou por situações, e ele para de vigiar. O diabo vem embaixo de uma rasteira. Estou cansado de ver isso. É com vida de pastores, é com vida de diáconos, é com vida de membro de igreja. São os momentos de maior ápice de vitória. Em vez de ele continuar trabalhando, construindo o muro. Não é isso que a história fala? Você está construindo lá um muro. Neemias, eu construo com uma, mas com a outra eu estou ligado. Eu tenho que estar ligado o tempo todo, porque há um projeto de vida para você. Há um projeto de vida dentro de você. Há um projeto de vida que Deus deu para você, e você vai concluir em nome de Jesus. Você vai concluir em nome de Jesus. Você vai chegar lá em nome de Jesus. O sonho que Deus colocou no teu coração veio do coração dele, e vai chegar esse momento em nome de Jesus. E quem crê, dá um glória a Deus. Quem crê, dá um aleluia. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Vai chegar. Vai chegar. Jesus, presta atenção. Herodes abriu a boca para gerar morte. Jesus, quando abriu, gerou vida e multiplicação. O pouquinho se fez muito. A tua boca tem poder. O pouquinho se faz muito. As perdas são aparentes. Você tem que ver lá um final. O importante não é como se começa, é como se termina.
Jesus, quando ele abriu a boca, ele gerou multiplicação. Vida de crente pode até parecer um momento de perda, mas está gerando multiplicação. Você nunca perde com Deus. Você nunca perde. A matemática com Deus é sempre somar, 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 multiplicar. É assim. Quando Deus tira alguma coisa de você, porque está atrapalhando a soma. Porque quando Deus tira alguma coisa para você, porque vai gerar diminuição, vai gerar perda, e muitas vezes irreparáveis. É melhor você perder agora, para você receber a multiplicação lá na frente. Não se deixe influenciar pela multidão. Jesus tinha discípulos que estavam influenciando ele ali. Despede a multidão, manda embora. Jesus tinha ido para o deserto, teve experiências com Deus, e voltou fazendo proezas em nome de Jesus. Vem para cá, Ministério de Música. Você está entendendo a mensagem que eu estou falando para você? Mais vale o teu propósito do que a sua emoção. Crente que é crente, ele é movido por propósitos. Crente que é crente, ele não é movido por seduzido pelo seu intelecto. Presta atenção uma coisa. Ontem eu falei isso aqui no culto de jovens. Existem experiências religiosas, existem experiências com Deus. A experiência religiosa só movimenta o teu intelecto. Para que tem muita gente que estuda, muita gente que lê, muita gente que se aprofunda, muita gente que pega o que o homem dá para ele. Mas experiências com Deus é Deus que dá. Deus vem ao seu encontro, Deus te dá experiências, Deus se movimenta do trono, Ele batiza você no Espírito Santo, Ele te dá conhecimento da palavra, coisa que você nunca viu, Ele faz você quebrantar no meio de um culto, Ele fala com você que já te deu a vitória, Ele movimenta pessoas para falar a teu respeito. Isso são experiências com Deus. Experiências com Deus move corpo, alma e espírito. Experiências religiosas só movem intelecto, alma. Que eu estou vendo hoje, muitas pessoas se movimentam por aquilo que eles pensam e aquilo que eles querem no coração. Porque a gente vê hoje pessoas mobilizando o congresso, pessoas mobilizando tantas coisas, e a gente vai por aquilo que a gente gosta, mas aquilo que a gente precisa, muitas vezes a gente não se movimenta. Há momento de oração aqui na igreja. Vem uma galera, graças a Deus por isso. Amado, eu estou ficando impressionado com a quantidade de gente que está vindo. Eu louvo a Deus, mas por que você não está aqui? Mas se viesse o Fernandinho, ou viesse um cantor, você estaria. Experiências religiosas. Você se movimenta com aquilo que você quer, não aquilo que você precisa e aquilo que Deus quer que você se movimente. A gente tem que saber trabalhar com os três. Quando vem de Deus, Deus trabalha nos três. Deus trabalha no teu corpo, Deus trabalha na tua alma e Deus trabalha pelo Espírito. É o espiritual. Deus é Espírito e importa que os verdadeiros adoradores adorem em verdade. Então não adianta. Poxa, Deus usou aqui homens que eram analfabetos, tinham experiências. Aí os sacerdotes que tinham muito conhecimento, e aí? Não que o conhecimento não seja importante, eu me amarro em ler, eu estudo o tempo todo, eu leio, mas eu vejo muita gente só nível intelecto, se trava, a caducidade da letra, ele para, ele não produz nada, você enche igual um pão. Conhece mais do que muita gente. Tem artista aí na televisão, não vou dar nomes, que conhece mais a Bíblia de qualquer crente, mas não produz o que Deus manda produzir, porque não tem experiências com Deus, não entregaram sua vida a Jesus. Você está dando para entender? Jesus tem um propósito, se movimenta segundo o seu propósito, segundo as experiências que Deus dá, independente se são doloridas ou se são satisfatórias. Não se deixe levar pela tua carne, pelo seu intelecto, no momento que você está passando por um vale, parece até de sombra e morte, mas vai gerar vida, vai gerar milagre, Deus vai fazer você ser honrado, está trabalhando você tem que saber discernir essas coisas, quando vem de Deus e quando não vem. Amém? Estou sendo duro com vocês. O Senhor tem o melhor para você. Você é filho de Deus. Vocês são separados do Senhor. Vocês são eleitos de Deus. Sabe por que a gente passa essas coisas? Porque a gente está vivendo um momento de muita dureza. A gente está vivendo um momento de ventos. A gente está vivendo um momento de purificação.
dentro das igrejas. A gente está vivendo um momento que as pessoas estão sendo pressionadas, estão largando tudo que Deus deu. A gente está vivendo um momento que pessoas que estavam num caminho estão se desviando. A gente tem uma quantidade de igrejas, ou maior, lá fora, de pessoas que um dia eram crentes, porque se deixaram seduzir pela multidão. Se Jesus te deu algo, permanece fiel. O Senhor te honrará lá na frente, em nome de Jesus. E quem é filho de Deus, dá um glória a Deus. Quem é filho de Deus, que acreditou no que eu estou falando aqui, dá um glória a Deus bem alto para o inferno ouvir. Você é eleito de Deus. Deus não vai te parar, meu irmão. Deus não vai te parar. Se movimenta para onde Deus quer que você vá. Há momentos que você tem que se separar da multidão. Há momentos que Deus permite você sair. Faz o sentido contrário. Não toma nenhuma decisão, não. Não fala no momento que não é para falar. Permanece. Faz meia volta. Jesus deu meia volta. Jesus, com todo o poder ali de mobilizar alguma coisa, ele deu meia volta. A Bíblia fala que ele foi para o lugar deserto. Foi para o lugar sozinho e deserto. No momento que ele perdeu o maior ente querido que preparou o caminho para ele. Irmão, imagina, podendo fazer uma revolta. Jesus foi procurar Deus porque ele tinha um propósito a cumprir. O meu propósito não pode ser abalado. João cumpriu o dele e eu vou cumprir o meu. Jesus fez o mesmo percurso que João. João foi para o deserto, ele foi também. Louvado seja o nome do Senhor. Fiquem de pé em nome de Jesus. Eu vou ler aqui uma coisa tremenda para você. Dá uma salva de palmas para o Senhor. Não abra a mão. Sabe por que eu estou falando isso? Que eu conheço um pouquinho de cada um. Tem gente aqui que sofreu perdas nesse período. Tem gente aqui que está passando por um momento familiar muito difícil. Tem gente aqui que está passando por momentos espiritual, às vezes dentro da família. Permanece fiel, porque o Senhor vai te dar resposta às tuas orações, o teu jejum, a tua fidelidade. Deus está te provando também com fogo. Deus está provando você.